O sol da manhã invadia pelas enormes janelas de vidro da Tech Vision Corp, uma das empresas de tecnologia mais promissoras do país. No 15º andar, Marina Cavalcante ajeitava seus cabelos loiros perfeitamente escovados. Enquanto conferia sua aparência no espelho do banheiro executivo, seu terno Armani azul marinho custara 3 salários de um funcionário comum, e ela fazia questão de que todos soubessem disso. Marina tinha 28 anos, um MBA pela FGV, fluência em 3 idiomas e uma ambição que não cabia dentro do escritório. Ela havia chegado à posição de gerente sênior de marketing em tempo recorde, pisando em quem fosse necessário. Para ela, o mundo se dividia em 2 categorias: os vencedores e os perdedores. E ela definitivamente estava no primeiro grupo, enquanto caminhava pelo corredor em direção ao elevador. Sua assistente, Juliana, uma jovem de 22 anos recém-formada, corria atrás dela com uma pasta de documentos. Marina, os relatórios que você pediu, disse Juliana, ofegante. Marina pegou a pasta sem sequer olhar para a assistente. Demorou tempo demais. Na próxima vez, seja mais rápida. Tempo é dinheiro. E você está me custando caro. Desculpe. Eu estava terminando a apresentação que você... Não quero desculpas. Quero eficiência. Cortou Marina, entrando no elevador. E traga meu café. Sem açúcar, com leite de amêndoas. Como sempre, as portas do elevador se fecharam antes que Juliana pudesse responder. A jovem assistente suspirou, segurando as lágrimas. Era a 3ª vez, naquela semana, que Marina a humilhava publicamente, dentro do elevador. Marina digitava furiosamente em seu iPhone, respondendo e-mails, com sua característica falta de paciência. Ela estava prestes a apertar o botão do térreo quando as portas se abriram novamente no 14º andar. Um homem entrou no elevador carregando um balde de plástico azul, um esfregão e um carrinho com produtos de limpeza. Ele vestia um uniforme simples, calça azul marinho e uma camisa polo cinza com o logo da empresa de terceirização de limpeza. Seus cabelos castanhos estavam ligeiramente despenteados. E ele tinha uma barba de 3 dias que lhe dava um ar de cansaço. Bom dia, disse ele, com um sorriso genuíno e uma voz calma. Marina olhou para ele da cabeça aos pés, seus olhos azuis percorrendo o uniforme surrado e as mãos calejadas do homem. Ela deu um passo para o lado, afastando-se visivelmente, como se a proximidade dele pudesse contaminar seu terno caro. Foi tudo que ela respondeu, voltando sua atenção para o celular. Rafael Mendes, de 35 anos, notou a reação dela, mas manteve sua expressão serena. Não era a primeira vez que via aquele tipo de comportamento naquela semana, e certamente não seria a última. Ele apertou o botão do 12º andar e ficou em silêncio, segurando seu carrinho de limpeza. O elevador começou a descer lentamente. Marina estava tão concentrada em seu telefone que não percebeu quando Rafael a observou rapidamente. Havia algo nos olhos dele, uma inteligência aguçada, uma percepção profunda, menos que contrastava completamente com seu uniforme simples. No 8º andar, o elevador parou novamente. Fernanda, uma colega de Marina do departamento de marketing, entrou apressadamente. Marina, que bom te encontrar, disse Fernanda, animada. Você viu o e-mail sobre a reunião de hoje? Qual reunião? Perguntou Marina, finalmente, desviando os olhos do celular. A reunião com o novo CEO. Ele chega hoje. Dizem que ele é jovem, super bem-sucedido e revolucionou 3 empresas antes de vir para cá. Marina revirou os olhos. Mais um desses seus modernos que acham que sabem tudo. Espero que pelo menos ele entenda de negócios e não fique só fazendo discursinhos
motivacionais. Fernanda baixou a voz, lançando um olhar rápido para Rafael, que permanecia quieto em seu canto. Dizem que ele tem métodos muito diferentes de gestão, que gosta de conhecer a empresa de dentro. Desde que ele não atrapalhe meu trabalho, está tudo bem, disse Marina, alto o suficiente para que todos no elevador ouvissem. Eu não cheguei onde cheguei para ficar fazendo dinâmicas de grupo e abraçando árvores. Foi então que Marina olhou diretamente para Rafael, que ainda segurava seu carrinho de limpeza em silêncio. Um sorriso maldoso se formou em seus lábios, perfeitamente pintados de vermelho. Imagina se colocassem qualquer um como Seiyu, ela disse, com uma risada alta e cruel. Tipo um faxineiro. Ela apontou discretamente para Rafael com o queixo, certificando-se de que Fernanda entendesse a piada. Sério, Marina, começou. Fernanda, visivelmente desconfortável. Estou só falando a verdade, continuou Marina, aumentando o tom de voz. Vivemos em uma meritocracia. Eu estudei, me esforcei, fiz MBA, conquistei minha posição com muito trabalho. Não vou fingir que todo mundo é igual só para ser politicamente correta. Rafael finalmente olhou para ela. Seus olhos castanhos se fixaram nos de Marina por um momento intenso. Havia algo naquele olhar. Não era raiva nem mágoa. Era algo mais profundo. Decepção, talvez. Ou conhecimento. Cada um no seu lugar. Marina continuou, sentindo-se estranhamente desconfortável sob aquele olhar. Mas sua arrogância não permitiu que ela parasse. Há pessoas que nasceram para liderar e pessoas que nasceram para limpar. O elevador finalmente chegou ao 12º andar. As portas se abriram com um din suave. Rafael empurrou seu carrinho para fora. Mas antes de sair completamente, virou-se para Marina. Tenha um excelente dia, senhora, disse ele, sua voz educada, mas seus olhos ainda carregando aquele olhar indecifrável. Quando as portas se fecharam, Fernanda soltou o ar que estava segurando. Marina, isso foi muito cruel. Foi realista, Marina respondeu, sem demonstrar nenhum arrependimento. Você é muito sentimental, Fernanda. É por isso que eu estou 2 níveis acima de você na empresa. Fernanda ficou em silêncio pelo resto da descida. Quando as portas se abriram no térreo, ela saiu rapidamente, sem se despedir. Marina não se importou. Ela estava acostumada a que as pessoas a considerassem difícil. Difícil é como os fracos chamam os fortes, pensava ela. Às 14 horas, Marina estava em sua estação de trabalho, cercada por 3 monitores, exibindo gráficos de desempenho, campanhas de marketing e análises de mercado. Ela era boa no que fazia. Isso era inegável. Seus números eram sempre os melhores do departamento. Suas campanhas geravam resultados, mas seu estilo de gestão era temido por todos. Juliana, sua assistente, aproximou-se timidamente. Marina, reunião com um novo CEO é em 15 minutos. Sala de conferências principal. Eu sei ler um calendário, Juliana, respondeu Marina, sem tirar os olhos da tela. E o café, que pedi há 2 horas? Eu trouxe há 1h30. Está na sua mesa. Marina finalmente olhou para o lado e viu o copo de café. Já frio? Está frio. Isso é inaceitável. Traga outro. Marina, a reunião é em agora, Juliana. A jovem assistente correu em direção à copa, segurando mais uma vez as lágrimas. Outros funcionários no escritório aberto testemunharam a cena, mas ninguém disse nada. Todos tinham medo de Marina e de sua língua afiada. Marina se levantou, alisou seu terno e pegou sua pasta de couro italiano. Ela verificou sua maquiagem em um pequeno espelho compacto de ouro e caminhou confiante em direção
à sala de conferências. Seus saltos low boltin de 10 centímetros ecoavam pelo corredor como uma declaração de poder. A sala de conferências principal era impressionante. Uma mesa de mogno, que acomodava 40 pessoas. Cadeiras ergonômicas de couro, uma parede inteira de vidro, com vista para a cidade e um sistema de projeção de última geração. Quando Marina entrou, cerca de 20 executivos já estavam presentes, conversando em pequenos grupos. Ela escolheu estrategicamente um assento na primeira fila, bem no centro. Era o lugar perfeito para ser notada pelo novo CEO. Marina queria causar uma boa impressão. Menos afinal, um novo CEO poderia significar novas oportunidades de promoção. Ouviram as últimas notícias? Perguntou Bruno, diretor financeiro, sentado ao lado de Marina. Parece que o novo CEO passou a última semana trabalhando anonimamente na empresa. Como assim, anonimamente? Perguntou Marina, intrigada. Dizem que ele quis conhecer a empresa de dentro, trabalhar em diferentes setores, sem que ninguém soubesse quem ele era. Marina soltou uma risada. Que perda de tempo. Um CEO deveria estar fazendo coisas importantes, não brincando de reality show corporativo. Às 14 horas em ponto, as luzes da sala diminuíram ligeiramente e o murmúrio cessou. Roberto Andrade, o diretor de recursos humanos, um homem de 50 anos, com cabelos grisalhos e óculos de armação grossa, subiu ao pequeno palco na frente da sala. Boa tarde a todos, começou ele, sua voz amplificada pelo microfone de lapela. Hoje é um dia muito especial para a TechVision Corp. Estamos aqui para conhecer oficialmente nosso novo CEO, o Sr. Rafael Mendes. Marina endireitou a postura, preparando seu melhor sorriso profissional. O Sr. Mendes, continuou Roberto, tem uma trajetória impressionante. Com apenas 35 anos, ele já liderou a transformação de 3 empresas de tecnologia, aumentando a lucratividade, em média, 300%, e sendo reconhecido como um dos jovens seus mais inovadores do país. Aplausos educados ecoaram pela sala, mas o que torna o Sr. Mendes verdadeiramente único. Roberto fez uma pausa dramática. É seu método de conhecer uma empresa antes de assumir oficialmente. Na última semana, ele trabalhou anonimamente em diversos setores da nossa organização. Marina sentiu um frio estranho percorrer sua espinha, mas não sabia exatamente por quê. Ele trabalhou como assistente de TI, como atendente do setor de suporte ao cliente, no departamento de logística, e Roberto sorriu, no setor de limpeza e manutenção. O coração de Marina começou a bater mais rápido. Uma sensação de náusea começou a subir de seu estômago. Ele fez isso porque acredita que para liderar uma empresa, você precisa conhecer cada pessoa, cada função, cada desafio. E mais importante, ele queria ver como os executivos e líderes tratam aqueles que consideram menos importantes. Marina sentiu o sangue drenar de seu rosto. Suas mãos começaram a tremer, ligeiramente. Com vocês, Roberto estendeu o braço em direção à porta lateral. Nosso novo CEO, Rafael Mendes. A porta se abriu e Marina sentiu seu mundo desabar, entrando pela porta. Vestindo um terno Hugo Boss cinza, carvão perfeitamente cortado, uma gravata azul safira e sapatos sociais italianos impecáveis, estava o homem do elevador. O faxineiro, Rafael Mendes, caminhava com a confiança de quem estava absolutamente no controle. Seus cabelos agora estavam perfeitamente penteados, sua barba bem aparada, e ele exalava uma autoridade natural que preencheu toda a sala. Marina não conseguia respirar. Seu coração batia tão forte
que ela tinha certeza de que todos ao seu redor podiam ouvir. Ela queria desaparecer, afundar no chão, acordar daquele pesadelo. Mas não conseguia tirar os olhos de Rafael enquanto ele subia ao palco. Obrigado, Roberto, disse Rafael, sua voz agora firme e comandante, muito diferente do tom suave que usara no elevador. Boa tarde a todos. Sei que estou causando surpresa, talvez até choque, em algumas pessoas aqui presentes. Seus olhos varreram a sala e por um segundo, apenas um segundo, fixaram-se em Marina. Naquele momento, ela soube que ele não havia esquecido. Ela soube que tudo o que havia dito, cada palavra cruel, cada olhar de desdém, estava gravado na memória dele. Nos últimos 7 dias, Rafael continuou caminhando lentamente pelo palco. Tive o privilégio de conhecer esta empresa de uma perspectiva única. Trabalhei ao lado de pessoas extraordinárias que mantêm esta organização funcionando todos os dias. Ele apertou alguns botões em um controle remoto e imagens começaram a aparecer no telão atrás dele. Conheci o seu Joaquim, que trabalha na manutenção há 23 anos. Ele chega às 5 horas da manhã para garantir que tudo esteja funcionando perfeitamente antes que os executivos cheguem. Conheci a Dona Clara, da limpeza, que trabalha em 2 empregos para pagar a faculdade da filha. Conheci o Paulo, do suporte de TI, que resolve sozinho problemas que muitas empresas precisariam de uma equipe inteira para solucionar. A sala estava em silêncio absoluto. Todos estavam hipnotizados pelas palavras de Rafael. E sabe o que aprendi nesses 7 dias? Perguntou ele, sua voz ficando mais séria. Aprendi que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela quando ela pensa que ninguém importante está olhando. Marina sentiu lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Ela nunca havia se sentido tão pequena, tão humilhada, tão completamente exposta. Rafael continuou seu discurso, e cada palavra parecia uma flecha direcionada diretamente ao coração de Marina. Durante esses 7 dias, alguns executivos me trataram com respeito genuíno. Perguntaram meu nome, ofereceram ajuda, demonstraram interesse em conhecer a pessoa por trás do uniforme. Rafael sorriu para alguns rostos específicos na plateia. Essas são as pessoas que entendem o verdadeiro significado de liderança. Ele fez uma pausa e sua expressão ficou mais séria. Mas outros me mostraram exatamente quem são quando acreditam estar falando com alguém inferior. Vi desprezo, arrogância, falta de consideração básica. Testemunhei pessoas sendo tratadas não como seres humanos, mas como objetos descartáveis. Marina estava tremendo. Ela queria se levantar e sair correndo da sala, mas suas pernas não obedeciam. Era como se estivesse paralisada em seu próprio pesadelo. Quero construir uma empresa diferente, declarou Rafael, sua voz ganhando paixão. Uma empresa onde todos, absolutamente todos, desde o CEO até a pessoa que limpa os banheiros, sejam tratados com dignidade e respeito, porque, no final do dia, somos todos humanos. Todos temos famílias, sonhos, desafios. Ele clicou novamente no controle e um slide com valores corporativos apareceu no telão. Estes serão nossos novos valores fundamentais: respeito, empatia, integridade e humildade. E não serão apenas palavras bonitas em um pôster na parede. Serão critérios pelos quais avaliaremos todos os funcionários, especialmente aqueles em posições de liderança. Roberto Andrade se aproximou novamente do microfone. O Sr. Mendes implementará um novo sistema de avaliação 360 graus, onde funcionários de todos os níveis poderão avaliar seus superiores. Marina sentiu seu estômago revirar. Um sistema onde
seus subordinados poderiam avaliá-la? Ela sabia exatamente o que diriam. Ela havia sido cruel, impiedosa, arrogante, e agora tudo isso viria à tona. Também implementaremos um programa chamado Caminhe no Meu Sapato, continuou Rafael. Todo executivo passará um período trabalhando em diferentes setores da empresa, não como observador, mas como participante ativo. Quero que todos entendam que não existe trabalho inferior. Existe apenas trabalho. Aplausos ecoaram pela sala, mas Marina não conseguia mover suas mãos para aplaudir. Ela estava petrificada. A reunião durou mais 1 hora. Rafael apresentou sua visão estratégica para a empresa, suas metas ambiciosas, mas realistas, e seu plano para transformar a cultura corporativa. Era impossível não ficar impressionado com sua inteligência, sua visão e sua paixão. Quando finalmente terminou, as pessoas se levantaram para uma ovação. Marina também se levantou mecanicamente, suas pernas bambas. Ela tentou sair rapidamente pela porta dos fundos, mas ouviu sua voz ser chamada. Marina Cavalcanti. A voz de Rafael cortou o ar. Poderia ficar por um momento, por favor? Marina congelou. Todos os outros executivos olharam para ela com curiosidade e, alguns, com pena. Ela se virou lentamente. Quando a sala finalmente esvaziou, ficaram apenas ela, Rafael e Roberto Andrade. O silêncio era ensurdecedor. Rafael desceu do palco e caminhou até ficar cara a cara com Marina. Ele não estava furioso, não estava gritando. Sua expressão era calma, mas seus olhos carregavam uma seriedade que fez Marina sentir vontade de chorar. Senhor Mendes, Marina começou, sua voz falhando. Eu quero me desculpar pelo que aconteceu no elevador. Eu não sabia que Rafael levantou a mão, interrompendo-a. Você se desculpa porque descobriu quem eu sou? Ou porque genuinamente percebeu que estava errada? A pergunta caiu como uma bomba. Marina abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela não tinha resposta. Porque, veja bem, Marina, Rafael continuou, sua voz educada, mas firme. O problema não foi você ter sido rude com o Seiyu. O problema foi você ter sido rude com um ser humano. Se eu ainda fosse apenas um faxineiro, seu comportamento seria igualmente inaceitável. Lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo rosto, perfeitamente maquiado, de Marina. Ela nunca havia se sentido tão envergonhada em toda a sua vida. Eu fui horrível, ela admitiu, sua voz quebrando. Não tenho desculpa. Eu sou uma pessoa horrível. Roberto Andrade, que havia ficado em silêncio até então, finalmente falou. Marina, analisamos sua ficha nos últimos dias. Seus números são excepcionais. Você é talentosa, criativa e extremamente eficiente. Marina olhou para ele com esperança, mas Rafael completou o pensamento. Mas seus subordinados vivem com medo. Sua assistente, Juliana, pediu demissão ontem. Foi a terceira assistente que você perdeu este ano. Seus colegas a evitam. As pessoas preferem trabalhar até tarde a pedir sua ajuda. Marina não sabia disso sobre Juliana. A notícia foi mais um golpe. Rafael pegou uma pasta de couro que estava sobre a mesa e a abriu. Dentro havia documentos, relatórios, avaliações. Tenho aqui 15 relatos de comportamento inadequado, ele disse calmamente. Desde gritos públicos até humilhação deliberada de funcionários júnior. Legalmente, eu poderia te demitir por justa causa. Marina sentiu suas pernas fraquejarem. Ela se apoiou na mesa. Mas eu não vou fazer isso. Rafael continuou, e Marina olhou para ele com surpresa. Porque eu acredito em segundas chances. Acredito que as pessoas podem mudar se realmente quiserem. Ele fechou a pasta e olhou diretamente nos olhos de Marina. Vou te fazer
uma proposta, uma única proposta. E você tem exatamente 1 minuto para decidir. Marina engoliu em seco, esperando. Você pode continuar trabalhando na TechVision, mas não como gerente sênior de marketing. Quero que você passe os próximos 3 meses participando do programa Camine no Meu Sapato. Você trabalhará em todos os setores pelos quais eu passei: limpeza, atendimento ao cliente, suporte de TI, logística, manutenção. Marina arregalou os olhos, incrédula. Como auxiliar? Exatamente como auxiliar, confirmou Rafael. Você receberá o salário de um auxiliar, trabalhará aos turnos de um auxiliar, usará o uniforme de um auxiliar e no final desses 3 meses, se você demonstrar ter aprendido algo, se as pessoas com quem você trabalhar confirmarem uma mudança genuína em seu caráter, então conversaremos sobre reintegrar lá a sua posição. E se eu recusar? Perguntou Marina, embora já soubesse a resposta. Se você recusar, terá sua demissão por justa causa em sua ficha de trabalho. E eu pessoalmente me certificarei de que cada empresa de tecnologia no país saiba exatamente por que você foi demitida. Roberto acrescentou: é uma escolha entre crescer ou sair, Marina, entre reconhecer seus erros e trabalhar para mudá-los, ou manter seu orgulho e destruir sua carreira. Marina ficou em silêncio. Sua mente estava em caos. 3 meses. Como auxiliar, ela, que havia estudado tanto, trabalhado tanto para chegar onde estava. Era humilhante, era degradante. Era justo, ela sussurrou. Rafael e Roberto trocaram olhares. É justo, Marina repetiu, mais alto desta vez. Eu mereci isso. Eu tratei as pessoas de forma terrível e agora vou ter a oportunidade de entender o que elas passam todos os dias por causa de pessoas como eu. Ela limpou as lágrimas do rosto, manchando a maquiagem. Eu aceito, disse ela firmemente. Aceito sua proposta. Semana 1 menos setor de limpeza. Segunda-feira seguinte foi a mais difícil da vida de Marina. Ela chegou às 6 horas da manhã, vestindo um uniforme azul e cinza, idêntico ao que Rafael havia usado. Sem maquiagem, sem salto alto, sem seu terno Armani. Apenas ela, um balde e muito o que aprender. Dona Clara, a senhora de 52 anos, responsável pelo setor de limpeza, a recebeu com um sorriso caloroso, mas cauteloso. Então, você é a nova auxiliar, disse Dona Clara, entregando-lhe uma lista de tarefas. Vamos começar pelos banheiros do 5º andar. Marina sentiu vontade de vomitar ao limpar o primeiro vaso sanitário. Ela havia passado anos evitando até mesmo tocar em maçanetas de banheiros públicos. E agora estava com as mãos dentro de um. Mas ela continuou. Tinha que continuar no intervalo do almoço, sentada no pequeno refeitório dos funcionários. Um lugar onde nunca havia estado antes, Marina ouviu as conversas ao seu redor. Ouviu sobre filhos que precisavam de remédios caros, sobre contas que não fechavam no fim do mês, sobre sonhos adiados. Minha filha quer ser advogada, Dona Clara disse, mostrando uma foto no celular. Ela está no 2º ano de direito. Trabalha de dia, estuda de noite, igual a mim quando era jovem. Você fez faculdade? Marina perguntou, surpresa. Fiz pedagogia, Dona Clara respondeu. Com orgulho, trabalhei como professora por 15 anos. Mas quando meu marido ficou doente, tive que arranjar um trabalho com horário mais flexível para cuidar dele. Acabei. Aqui. Marina sentiu vergonha inundar seu corpo. Ela havia assumido que Dona Clara era ignorante, sem educação, sem ambições. Como estava errada.
Semana 5, menos atendimento ao cliente no segundo mês. Marina estava no setor de atendimento ao cliente, usando um headset e lidando com pessoas furiosas por 8 horas por dia. Um cliente particularmente difícil gritou com ela por 15 minutos sobre um problema que não era culpa dela. Eu entendo sua frustração. Senhor, Marina disse calmamente, repetindo as técnicas que havia aprendido. Vou fazer tudo ao meu alcance para resolver isso. Quando finalmente conseguiu solucionar o problema, o cliente disse um obrigado rápido e desligou, sem reconhecimento real, sem apreciação. E Marina entendeu como seus subordinados haviam se sentido todos esses anos. Semana 10, menos suporte, de ti no terceiro mês. Marina estava trabalhando com Paulo, um rapaz tímido de 26 anos, que era um gênio da tecnologia. Ela o observou resolver problemas complexos com uma facilidade impressionante. Por que você não é gerente de TI? Ela perguntou certo dia. Paulo deu de ombros. Tentei, mas não tenho MBA, não tenho o perfil que eles procuram. Então, fico aqui resolvendo os problemas que os gerentes não conseguem resolver, por 1/3 do salário deles. Marina sentiu uma pontada de culpa. Ela havia sido exatamente o tipo de pessoa que descartaria Paulo por não ter o perfil certo. Semana 12, menos a avaliação final 3 meses depois, Marina estava de volta ao escritório de Rafael, mas desta vez ela era uma pessoa diferente. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo simples, sua roupa era casual e confortável, e seus olhos, menos antes, sempre duros e calculistas. Agora tinham uma suavidade que não estava lá antes. Roberto Andrade estava presente. Segurando uma pasta com avaliações, conversei com todos os setores onde você trabalhou, disse Rafael. Dona Clara disse que você foi a melhor auxiliar que ela já treinou, que você não tinha medo de trabalho duro e tratava todos com respeito. Marina sentiu lágrimas, menos algo que havia se tornado comum nos últimos meses. Paulo disse que você é extremamente inteligente e que, pela primeira vez, alguém de cima realmente ouviu suas ideias sobre melhorias no sistema. E os clientes que você atendeu, Roberto continuou, te deram as melhores avaliações de satisfação que o setor teve em anos. Rafael se levantou e caminhou até Marina. Então, Marina Cavalcante, o que você aprendeu? Marina respirou fundo. Ela havia ensaiado este momento centenas de vezes em sua mente. Mas agora que estava aqui, as palavras fluíam naturalmente de seu coração. Aprendi que eu não sabia nada. Ela começou, sua voz emocionada, mas firme. Eu achava que era superior porque tinha diploma e salário alto. Mas as pessoas mais sábias, mais fortes, mais resilientes que conheci nesses 3 meses não têm MBA. Elas têm algo que eu não tinha: humanidade. Ela olhou diretamente nos olhos de Rafael. Aprendi que liderar não é sobre ser temido, é sobre inspirar, não é sobre estar acima dos outros, mas sobre servir aos outros. Aprendi que cada pessoa nesta empresa, não importa o cargo, tem valor, tem história, tem dignidade. Marina limpou uma lágrima e aprendi que a pessoa que eu era, arrogante, cruel, mesquina, não é a pessoa que eu quero ser. Não é a pessoa que minha mãe criou. Não é a pessoa que olha no espelho e se orgulha. O silêncio na sala era profundo. Finalmente, Rafael estendeu sua mão. Bem-vinda de volta, Marina. Não como gerente sênior de marketing, ainda não, mas como coordenadora de experiência do funcionário, uma nova posição que criei especialmente para você. Marina olhou para ele, confusa. Experiência do funcionário? Você será responsável por garantir que todos os funcionários, de todos os níveis,
sejam tratados com respeito e dignidade. Será a ponte entre a liderança e os funcionários. Usará tudo o que aprendeu para criar uma cultura melhor. Marina apertou sua mão, um sorriso genuíno, não arrogante, mas humilde, iluminando seu rosto. Eu não vou te decepcionar. Eu sei que não vai, respondeu Rafael. Epílogo. 6 meses de IPU, ISA, Tech Vision Corp havia mudado, não apenas em números, embora os resultados financeiros tivessem melhorado 40% desde que Rafael assumiu menos, mas principalmente em sua cultura. Marina estava em sua nova sala, menor que a anterior, mas ela não se importava. Na parede, em vez de diplomas e prêmios, havia fotos, Dona Clara e sua filha, no dia da formatura em Direito, Paulo sendo promovido a gerente de TI, Juliana menos que havia voltado à empresa, menos sorrindo em um evento corporativo. Naquela tarde, Marina estava revisando as avaliações do novo programa de mentoria que havia criado, onde executivos apadrinhavam funcionários de diferentes setores, não para ensiná-los, mas para aprender com eles. Uma batida na porta a tirou de seus pensamentos. Entre, ela disse. Rafael entrou, segurando 2 xícaras de café. Trouxe para você, sem açúcar, com leite de amêndoas. Como sempre, Marina riu, uma risada genuína e calorosa que seus antigos colegas nunca haviam ouvido antes. Você se lembra. Um bom líder presta atenção aos detalhes, Rafael disse, sentando-se. Aprendi isso com um faxineiro muito sábio. Eles riram juntos. Recebi seu relatório sobre o programa Caminhe no Meu Sapato, Rafael disse. 92% dos executivos relataram que a experiência mudou completamente sua perspectiva sobre liderança. E os 8% restantes? Marina perguntou. Pediram demissão voluntária. Rafael respondeu, porque perceberam que não estavam dispostos a mudar. E está tudo bem. Preferimos uma equipe menor, mais alinhada com nossos valores, do que uma grande equipe de pessoas que não acreditam no que fazemos. Marina assentiu. Sabe, Rafael, às vezes penso no que teria acontecido se você não tivesse me dado aquela segunda chance. Você teria aprendido a lição de outra forma. Rafael disse. As pessoas fortes sempre aprendem, mas eu prefiro trabalhar em um ambiente onde oferecemos oportunidades de crescimento antes de simplesmente descartar pessoas. Ele tomou um gole de café e continuou. Mas vou ser honesto. Houve momentos em que pensei em simplesmente te demitir. Especialmente quando vi Juliana chorando no banheiro depois que você a humilhou na frente de todos. Marina fechou os olhos. A vergonha ainda doendo mesmo depois de tantos meses. Eu a procurei. Você sabe, pedi desculpas. Ofereci ser mentora dela de verdade. Sem arrogância, sem jogos de poder. Levou tempo. Mas acho que ela me perdoou. Ela me disse, Rafael confirmou. E disse também que você é a melhor mentora que ela já teve. Que você é paciente, generosa com seu conhecimento e genuinamente se importa com o desenvolvimento dela. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Marina. Eu desperdicei tantos anos sendo a pessoa errada. Poderia ter feito tanta diferença positiva, mas escolhi fazer as pessoas se sentirem pequenas para que eu me sentisse grande. O passado ensina, Marina, mas não define. Rafael disse gentilmente. O que importa é quem você escolhe ser a partir de agora. Naquele momento, o telefone de Marina tocou. Era a Dona Clara. Oi, Marina. Só queria te contar. Minha filha passou no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Ela é oficialmente advogada. Marina sentiu seu coração se encher de alegria. Dona Clara, que maravilhoso! Estou
tão orgulhosa dela. E de você? Você vai vir na festa de comemoração, sábado, né? A Amanda fez questão de te convidar. Eu não perderia por nada, Marina respondeu, emocionada. Quando desligou, Rafael estava sorrindo. Viu? Isso é liderança de verdade. Não é sobre quantas pessoas trabalham para você, mas quantas pessoas você ajuda a crescer. Naquela noite, Marina estava sozinha em seu apartamento. Um lugar muito menor do que o penthouse que havia vendido, mas que parecia muito mais aconchegante. Ela olhou para seu reflexo no espelho. A mulher que olhava de volta era diferente daquela de 6 meses atrás. Não por causa da roupa mais simples ou da maquiagem mais leve, mas pelos olhos. Olhos que haviam visto o mundo de outra perspectiva. Olhos que haviam chorado lágrimas de arrependimento e de alegria. Olhos que finalmente viam as pessoas de verdade. Ela pegou seu diário, um hábito que havia desenvolvido durante os 3 meses como auxiliar, e escreveu: Querido diário, hoje completam 6 meses desde o dia em que minha vida mudou. O dia em que descobri que o faxineiro que eu humilhei era, na verdade, o CEO da empresa. Muitas pessoas me perguntam se eu me arrependo do que aconteceu. E eu sempre respondo: sim e não. Sim, me arrependo profundamente de ter ferido pessoas, de ter sido cruel, arrogante e desumana. Esse arrependimento viverá comigo para sempre. Mas não me arrependo da jornada que aquele momento iniciou, porque se não tivesse acontecido, eu continuaria sendo aquela pessoa horrível. Continuaria destruindo vidas ao meu redor. Continuaria vazia por dentro, tentando preencher o vazio com conquistas materiais e poder superficial. Aprendi que o verdadeiro poder não vem de fazer as pessoas te temerem, mas de inspirá-las. A verdadeira liderança não é sobre estar acima, mas sobre servir. E o verdadeiro sucesso não é medido pelo tamanho do seu salário, mas pelo tamanho do seu impacto positivo na vida das pessoas. Agradeço todos os dias a Rafael por ter me dado uma segunda chance quando eu não merecia. Agradeço a Dona Clara, Paulo, Juliana e todos os outros que tiveram paciência comigo enquanto eu desaprendia anos de arrogância e reaprendia o básico de ser humana. Ainda tenho muito a aprender, ainda cometo erros. Mas agora, quando erro, peço desculpas. Quando não sei algo, admito. E quando vejo alguém precisando de ajuda, independente do cargo ou posição, eu ajudo. Porque no final, somos todos apenas pessoas tentando fazer o melhor que podemos. E a única diferença entre um CEO e um faxineiro é o uniforme que vestem. Por baixo temos os mesmos medos, as mesmas esperanças, o mesmo valor. Que eu nunca esqueça isso. Nunca mais. Com humildade e gratidão, Marina ela fechou o diário e olhou pela janela. Lá embaixo, na rua, via o mundo continuando. Pessoas de todas as profissões, todas igualmente importantes na grande engrenagem da sociedade. E pela primeira vez em sua vida, Marina Cavalcanti entendeu, de verdade, o que significava ser humana. Esta história é um lembrete de que o respeito não se baseia em cargos, mas em caráter. Nunca julgue alguém pela aparência ou profissão verdadeira. Liderança é servir. Não dominar todos merecem dignidade. Independente da posição social, é possível mudar, crescer e se tornar uma pessoa melhor. Segundas chances são presentes preciosos. Use-os com sabedoria. Trate a todos com gentileza. Você nunca sabe a história completa de quem está à sua frente.
E mais importante, trate bem as pessoas não porque elas podem fazer algo por você, mas simplesmente porque é a coisa certa a fazer. Verdadeiro caráter se revela em como tratamos aqueles que nada podem nos oferecer em troca. Seja sempre gentil, seja sempre humilde, seja sempre humano.